Eles entregaram a filha de um homem branco a um escravo negro, e o que se seguiu reduziu uma fazenda a cinzas. Ouça com atenção. Essa primeira frase não é um exagero ou um boato para ser sussurrado sobre um copo de cachaça. É o tipo de sentença que reorienta a bússola de um homem. Se você quer saber quem a sociedade realmente protege, observe quem ela descarta. Se você quer saber o que um homem fará para manter o poder, observe o que ele sacrificará para silenciar a verdade. Esta é uma história sobre ambos. Uma história que começa em uma sala de visitas com talheres polidos e termina em um rio escuro de culpa. Ela começa com uma escolha tão pequena no papel que parecia uma transação comercial, mas na prática era uma declaração de guerra. A primavera no condado de Araruna chegou como uma ameaça, com um calor tão denso que grudava na garganta, barba de velho pendurada nos carvalhos como dedos de padres fúnebres. Campos de arroz se estendiam em fileiras como sepulturas rasas. Homens e mulheres se moviam por eles dia após dia, com botas e tornozelos submersos em água que refletia os valores de uma sociedade. Riqueza no topo, podridão por baixo. A fazenda do Cipreste erguia-se orgulhosa em 800 hectares daquela terra. Seu dono, Silvio Rodrigues, não era o tipo de homem nascido para governar um condado, mas aprendeu rápido a fingir. Ele aprendeu quais juízes sorriam e quais pastores viravam o rosto. Aprendeu a sussurrar no ouvido certo e quando calar a boca. Também aprendeu que o poder é um apetite, e as dívidas são a prova mais clara da fome. Silvio tinha uma filha, Catarina. Por 28 anos ela fora mantida como uma pintura em um quarto de hóspedes, admirada à distância, com comentários piedosos trocados em salões, enquanto os homens bebiam conhaque e discutiam o preço do algodão. Ela era corpulenta, inchada por pílulas e remédios com mercúrio prescritos por médicos com mais credenciais do que consciência. Eles diziam ao condado que ela sofria de distúrbios femininos, histeria, uma loucura que os bem-versados podiam nomear sem piscar. Seus ataques eram catalogados como entradas em um livro-razão, hora, duração, tipo. Médicos escreviam notas em caligrafia fina e as entregavam ao pai como chaves para um cadeado que manteria sua voz fora do mundo. Os mesmos médicos garantiam que ela permanecesse dependente, dócil, quieta, mas remédios e loucura eram máscaras convenientes. Atrás das cortinas, no porão e nos quartos da madrugada, havia homens que faziam coisas que nem mesmo a medicina podia justificar. Quando Catarina tinha 12 anos, ela viu o que nenhuma criança deveria ver. Rituais no escuro, homens que bebiam e entoavam cânticos, a baixa certeza de privilégios sendo consagrados com sangue. Ela guardou a memória como um carvão no peito, quente o suficiente para queimar, quente demais para segurar por muito tempo. Ela não contou nada ao pai. Ele disse a todos que ela vira sombras da imaginação, que sua mente fora danificada por nervos e medo. A sociedade assentiu. O labirinto do silêncio era um contrato social que todos os poderosos assinavam sem tinta. Então veio a carta. Cera vermelha, um símbolo de grão e foice cruzados, a marca de uma irmandade privada, homens que se chamavam os Irmãos da Colheita. Eles eram comerciantes, pastores e juízes, e homens que acreditavam que seus direitos privados eram iguais à lei. A carta dizia que Silvio estava endividado. 12 mil réis, um oceano de papel que podia engolir terras, reputação, tudo. Havia um plano de pagamento de certo tipo, um que não apareceria em nenhum registro público. Ele podia vender suas propriedades, curvar a cabeça, desaparecer das listas dos respeitáveis, ou podia fazer uma performance, uma demonstração de lealdade e crueldade. Os irmãos ofereceram uma alternativa cruel: colocar sua filha sob a autoridade completa de um homem escravizado por um ano inteiro. Anunciar publicamente como uma medida médica extrema. Apresentado como sacrifício pelo bem da honra familiar, humilhar a si mesmo e a filha. Fazer isso para provar lealdade. Em troca, dívida perdoada, favores futuros garantidos. Silvio fez a escolha que um homem faz quando honra a imagem acima do sangue. Ele concordou. Assinou seu consentimento com uma mão que nunca tremia, quando a tinta significava sobrevivência social. Um nome chegou dias depois. Ezequiel Cruz, um homem alto de Minas Gerais, artesão de ofício, com conhecimento de curandeiro nas mãos. O pergaminho o chamava de obediente. O pergaminho não mencionava um filho que suplicara pela vida, uma esposa que cantava como o verão, uma família vendida na noite por decisão de Silvio Rodrigues. Não mencionava a ferida no peito que se tornou um plano. Ezequiel chegou não como um servo, mas como uma tempestade que aprendera a falar educadamente. Ele não desviava os olhos. Desceu da carroça e olhou para Silvio, como se medisse as entranhas do homem. Aquele olhar inquietou o fazendeiro. Soava como uma entrada contábil que Silvio não esperava ser auditada. As mãos de Ezequiel tinham as calosidades de um artesão,
e a paciência de um homem que vira parentes despedaçados, e então, aprendera a ser invisível até o momento de agir chegar. Ele foi levado a uma pequena cabana perto da casa principal, separada dos outros alojamentos de escravos, e lá ele fez algo que se tornaria perigoso. Desembrulhou um pedaço de papel escrito em caligrafia infantil açucarada com 3 nomes: Maria, Bento, Rita, nomes que não o abandonariam, que se tornariam razões, e depois combustível. Dentro da casa, Catarina vivia como uma relíquia, cortinas fechadas, livros em desordem, mercúrio de Luden em suas gavetas, um veneno lento disfarçado de remédio. Quando Ezequiel a encontrou pela primeira vez, ela zombou e chamou cada ajuda de novo tormento. Ele não disse nada sobre os irmãos ou dívidas. Disse simplesmente que sua avó fora curandeira, que ele conhecia ervas e o fígado, e como os corpos traem segredos quando recebem veneno e são informados de que é remédio. Ele fez uma pergunta que racharia a casca da complacência. E se os médicos fossem do tipo construídos no silêncio e do tipo forjado nas fogueiras da perda? E se você acha que isso é distante, acadêmico ou contido com segurança em um museu de curiosidades, ouça de novo. Tudo o que essa casa ensina sobre quem é descartável ainda existe nos ossos das instituições modernas. A diferença aqui é que 2 pessoas, uma filha mantida dócil e um homem mantido invisível, escolheram quebrar a lei que os poderosos escreveram para elas. Elas escolheram agir, anunciaram o arranjo como um milagre médico e um fracasso moral. No mesmo fôlego, o condado se reuniu na sala de jantar da fazenda do Cipreste, sob lustres de cristal que haviam devorado mais de uma consciência. Carruagens rangiam, esposas ajustavam luvas. O juiz assentiu como se preparasse um veredito que nunca o tocaria. Silvio apresentou sua filha com a tristeza ensaiada de um homem que calculara a ótica. Um tratamento extremo para seus nervos delicados, disse ele, voz firme como tinta de livro-razão. Ele se curvou à tradição e aos irmãos. Exibiu humilhação como prova de lealdade. O poder brilhava na sala como verniz sobre podridão. Mas o que o condado viu naquela noite foi uma performance. O que aconteceu atrás das cortinas naquela noite foi o início de um tipo diferente de teatro. Uma revolução privada lenta, encenada não em cartas, mas nos atos cotidianos de cuidado e subterfúgio. Ezequiel se mudou para a cabana, e para uma responsabilidade que no papel o tornava subordinado ao homem que comprara a miséria de sua família. Na prática, isso o tornava a única pessoa que conhecia o layout exato da casa, o porão, os horários em que as luzes eram baixas e os segredos se moviam como fumaça. Isso o tornava a única pessoa em quem a filha confiava o suficiente para respirar. As primeiras semanas foram cirúrgicas. Ezequiel substituiu tinturas por tônicos, ajustou dietas e ensinou Catarina a andar novamente através das pequenas decisões que reconstroem uma vida. Ele a convenceu a comer alimentos que não a machucavam ou a prendiam. Insistiu em movimento quando teria sido fácil aceitar a rendição padrão do corpo. Ela resistiu como alguém que fora ensinada a ver o medo como mobília, discutindo, batendo, exigindo que os velhos venenos fossem devolvidos porque a dor era a única linguagem que ela lembrava. Ezequiel encontrou sua fúria não com condescendência paternal, mas com precisão. Transformou a paciência em uma arma e a usou para cortar os hábitos enraizados da casa. Havia uma astúcia em seu cuidado que ia além das ervas. Ezequiel catalogou a casa como um homem cataloga veios de madeira, linhas de falha, nós, os lugares onde um segredo podia ser escondido ou revelado. Memorizou os horários dos criados e os padrões das visitas dos irmãos. Observou quais portas eram deixadas destrancadas ao amanhecer e quais quartos estavam sempre frios em horas estranhas. Ouviu o fofocar dos criados e aprendeu quais nomes surgiam após a meia-noite. Aprendeu quais oficiais eram complacentes e quais vestiam retidão como armadura. Isso era reconhecimento disfarçado de ternura. Era um mapeamento lento de uma fortaleza que ele pretendia desmantelar de dentro. Catarina, recém-lúcida e furiosa, tornou-se seu instrumento e sua conspiradora. Sua memória retornou como uma maré, não de uma vez, mas em segmentos afiados e horríveis. Ela falou do porão em detalhes. Um quarto escavado na terra úmida onde homens trocavam favores por silêncio e onde rituais se misturavam ao negócio prático de controlar pessoas. Descreveu correntes escondidas sob tábuas, jarros de ervas e pós estranhos, e um livro-razão com nomes e pequenas anotações que transformavam vidas humanas em unidades de commodity. Ela leu nomes em voz alta e Ezequiel os marcou na mente.
Cada nome era uma dívida. Cada nome se tornaria uma obrigação a pagar. Entre as caminhadas e as tinturas, eles planejaram. O plano era cru e impiedoso e tinha de ser. Não havia tribunal que ouviria sua reivindicação, porque o tribunal era parte do crime. Então usariam o que os irmãos usavam: aparências ritualizadas, espetáculo e a face pública cuidadosamente curada de respeitabilidade. Transformariam o espetáculo em acusação. Tomariam propriedades que os irmãos prezavam: imagem, reputação, controle, e as usariam como ferramentas de exposição. Foi aí que sua inteligência perigosa se mostrou. Eles entendiam que o poder dos irmãos dependia de consenso. Se homens suficientes na sala acreditassem na história que preservava seus privilégios, esses privilégios se tornavam lei. Quebre o consenso e você quebra a proteção. Ezequiel começou com pequenas brechas. Um baú de criado deixado ligeiramente aberto. Um livro razão trocado por uma página rasgada, um chapéu deslocado, coisas pequenas que seriam atribuídas à negligência até padrões emergirem. Ele ensinou Catarina a ler uma caligrafia que ela pensava ser fantasmagórica, a fazer a marca exata que não alarmaria no início, mas seria notada pelos homens certos, pelo tipo de homens cuja ofensa era o orgulho. Então, sutilmente, ele induziu confissões não públicas. A irmandade não se derramava em público, mas em deslizes privados. Um juiz bêbado confessou uma velha história a uma amante com coração ciumento. Ezequiel plantou ouvidos e notas e sementes de dúvida. A casa começou a cheirar estranho para Silvio, não de podridão, mas de algo mais, algo como cobre e papel velho. Ele chamou de indigestão e culpou o rio, o tempo, o declínio de sua filha. Os irmãos observavam cautelosamente. Eles haviam fornecido a solução e esperavam gratidão. Receberam uma casa se rearranjando em uma sala de interrogatório. Eles leram mal a mão lenta da vingança como fraqueza. Homens que sempre comandaram esquecem a lógica paciente daqueles que comandam. O luto aprende anatomia e então se torna estratégia. Havia noites em que Catarina não conseguia dormir, e andava e falava suas memórias em voz alta. Ezequiel ouvia e transformava essas memórias em um roteiro. Ele mapeava a chegada de cada visitante, quem vinha e quem saía com um pacote, e quais pacotes nunca continham roupa ou comida, mas coisas que faziam a casa adoecer. Aprendeu a testar as lealdades dos criados e a encontrar rachaduras onde a empatia vivia. Uma velha criada que uma vez ensinara uma criança a ler agora, escondia um pedaço de papel em um chapéu. Um capataz bêbado se gabava alto demais de um favor e dava um nome. Cada fragmento se encaixava no livro Razão Real dos Irmãos. Cada fragmento puxava a cortina do mundo um pouco mais. Há uma crueldade particular em fazer homens responderem com sua dignidade. Ezequiel pretendia fazê-los responder sem os escudos em que confiavam. Ele não buscava uma exposição rotineira que causasse chamas imediatas. Queria algo pior. Desmantelamento íntimo excruciante. A erosão lenta da autoridade até que os homens que se pensavam imunes tivessem de prestar contas a vizinhos, esposas e ao registro público. Queria que suas desculpas soassem ocas em salas de reunião e sermões. Queria que as esposas perguntassem por que seus maridos estavam na casa errada na hora errada. Queria que as álibis dos anciãos cheirassem como as mentiras que eram. E por cada pequena vitória havia risco. Um erro podia significar um chicote ou pior. Os irmãos tinham meios para apagar um problema que não podia ser distorcido. Desaparecimentos e histórias contadas como tragédias. Ezequiel sabia disso. Também sabia que o medo dos irmãos não era de retribuição, mas de revelação. Eles haviam construído uma apólice de seguro de silêncio. Tinha uma franquia, e ele pretendia aumentá-la até que tivessem de pagar em uma moeda que entendiam: reputação. O plano colocaria seus nomes no livro Razão, não como autores, mas como acusados. Eles tinham mais um recurso: a raiva de Catarina. Era uma coisa terrível, precisa, não fúria cega, mas um instrumento de violência social. Ela fora ensinada a aceitar humilhação. Agora a empunharia. Andaria em salas e falaria, não como uma mulher necessitada, mas como alguém entregando fatos. Fatos são perigosos quando perfuram a barriga mole de uma conspiração. Um detalhe sussurrado se torna uma acusação quando falado com certeza. O que Ezequiel não tinha era um canhão. O que tinha eram mãos firmes e uma mulher que fora transformada em segredo e agora decidia ser uma revelação. Eles a usariam, mas não como propriedade. Usariam como sistema de entrega da verdade. Ao fim do segundo mês, durante o qual a casa se adaptou a mudanças quietas e os irmãos observavam por fraqueza, sua operação estava pronta para passar de reconhecimento para a ação.
Pequenas exposições haviam se tornado um mapa. A primeira marca seria um nome proferido na hora errada, no contexto errado, diante da pessoa errada. E quando o primeiro nome caísse, o segundo e o terceiro seguiriam. Os irmãos pensavam que haviam comprado silêncio com rituais e favores. Haviam comprado algo inteiramente diferente. As condições para sua ruína. Em julho, a casa estava mudando como um corpo acordando de um sono drogado. Os tremores de Catarina haviam diminuído, sua mente se aclarando para uma nitidez que não sentira desde a infância. Silvio pensou que era obediência. O que realmente era ressurreição. Com cada passo que ela recuperava, com cada palavra que falava sem arrastar, ela se tornava menos o ornamento quebrado que ele exibira e mais uma arma que ele não podia reconhecer até ser tarde demais. Ezequiel observava a mudança com o olho de um artesão. Media o progresso não só nos passos de Catarina, mas em sua capacidade de lembrar nomes sem entrar em crises, de recountar detalhes que faziam padrões em vez de caos. Ela recordava o som de correntes sob as tábuas do porão, o cheiro de gordura queimada mascarado por incenso, o riso de homens que consideravam crueldade entretenimento noturno. Essas não eram alucinações, eram registros. E quando Ezequiel pedia que ela repetisse 3 vezes em 3 noites, sua voz ficava mais firme, sua mente mais segura. Cada repetição esculpia a memória em pedra. Ela contou a ele do juiz Pereira chegando sempre às quintas-feiras, com uma bengala de ponta de ouro e uma luva branca que nunca usava além das escadas do porão. Contou do reverendo Carvalho que orava alto aos domingos, mas sussurrava maldições na câmara ritual, chamando o sofrimento a semente da obediência. Contou de Marcos Fonseca, o banqueiro, que trazia livros razão escritos não em 1000 réis, mas em carne. Contas de quais famílias eram separadas, quais crianças vendidas, quais dívidas pagas em sangue. Ezequiel absorvia cada nome, cada ato. Ele não estava apenas coletando segredos, estava tecendo uma forca. O pessoal da fazenda começou a notar a diferença em Catarina. Júlia, a velha escrava da casa, sussurrava que a garota louca agora andava com olhos que pareciam ver tudo de uma vez. Outros notavam seu apetite retornar não por comida, mas por informação. Ela fazia perguntas, ouvia, escrevia em um pequeno livro que guardava debaixo do travesseiro. Criados sussurravam que era um diário. Silvio o descartava como rabiscos ociosos, mas Ezequiel sabia que era evidência, um diário que podia destruir um império se chegasse às mãos certas. Enquanto isso, os irmãos ficavam inquietos. Haviam exigido humilhação, mas agora a humilhação parecia se transformar em algo mais, em desafio disfarçado de cura. Silvio recebeu outra carta escrita na mesma cera vermelha, avisando-o para manter o controle, para garantir que o tratamento de sua filha produzisse docilidade, não rebelião. Silvio, cego para o que crescia sob seu teto, os tranquilizou com mentiras. Ela está mais fraca a cada dia. O homem que vocês enviaram a mantém contida. Pensava que mantinha sua posição. Na verdade, alimentava o fogo que o consumiria. Ezequiel sabia que não podiam esperar para sempre. Começou a testar a vontade de Catarina, fazendo perguntas que ninguém mais ousaria. Se você pudesse falar um nome diante do condado inteiro, disse ele, qual nome escolheria primeiro? Ela não hesitou. Meu pai. Então, após uma pausa com um sorriso amargo, mas quero que ele ouça os nomes dos outros primeiro. Quero que ele perceba momento a momento que seu círculo está desmoronando, até não haver lugar para onde correr. Suas palavras não eram o surto de uma mulher desequilibrada. Eram estratégia afiada pela raiva, e Ezequiel reconheceu o valor. Aqui estava uma mulher que a sociedade descartara como fraca, louca, inútil. Se ela falasse publicamente, suas palavras carregariam o choque de profecia porque ninguém esperava que ela falasse. Isso era sua arma, a surpresa da voz, mas raiva sozinha não bastava. Ezequiel precisava de timing, um palco e a audiência certa, e conhecia o calendário dos irmãos. Eles se reuniam toda a estação de colheita para uma bênção privada dos campos, um ritual mascarado como reunião social, atendida por todo homem cujo nome Catarina lembrava. Aquele seria o lugar, aquela seria a noite. Catarina andaria em seu santuário, não como filha quebrada, mas como testemunha. Ezequiel garantiria que ela fosse forte o suficiente para ficar de pé. O risco era além do mortal. Se falhassem, seus corpos seriam encontrados no rio, seus nomes apagados, sua história descartada como loucura. Se sucedessem, o condado se fraturaria sob o peso da revelação. O poder não seria mais invencível. Ezequiel contou o plano a Catarina e ela apenas riu, uma risada seca, terrível que não carregava alegria. Bom, disse ela, deixe que vejam o que criaram. Deixe que provem a verdade que enterraram. Havia mais uma coisa que Catarina pediu a ele naquele momento. Sua voz firme, seu olhar inabalável. Quando estiver feito, disse ela,
Quando o livro Razão for falado em voz alta e suas máscaras arrancadas, você deve me prometer algo. Deve prometer que não serei deixada para viver entre as cinzas. Fui enterrada por tempo demais. Não quero ressurreição. Quero liberação. Ezequiel hesitou, sua mandíbula firme como ferro. Perdera demais para negar um desejo de morte. Assentiu uma vez. Um pacto silencioso selado sem tinta ou cera. Entre eles a vingança se tornara mais que justiça. Tornara-se aliança. E assim, com o calor do verão subindo, e o condado se preparando para a reunião de outono dos irmãos, o palco estava armado. A filha que fora silenciada e o homem que fora acorrentado andariam juntos na Câmara do Poder, uma para falar, o outro para golpear. E quando o fizessem, o condado de Araruna nunca seria o mesmo. A reunião da colheita não era um jantar comum. Era o coração do governo oculto do condado de Araruna. Exteriormente parecia um evento gentil. Uma noite de vinho, carne de caça, tabaco e risos ecoando por um salão iluminado por velas. Esposas demoravam-se nas bordas, seus vestidos brilhantes, seus sorrisos ensaiados. Crianças eram levadas para cima para dormir. Mas quando o relógio batia 10, o evento real começava. As mulheres se retiravam, os criados eram dispensados, e os irmãos desciam as escadas do porão como se entrassem em um santuário que nenhum padre ousaria abençoar. O porão em si era mais antigo que a fazenda do cipreste. Suas paredes eram cortadas da terra úmida, reforçadas por vigas escurecidas pela fumaça e pelo tempo. O chão carregava marcas, giz e cinzas encamadas em círculos, foices desenhadas dentro de talos de grão, símbolos copiados meio corretos de grimórios passados de mão em mão através do Atlântico. No centro estava uma mesa de madeira marcada por décadas de facas. Velas ladeavam suas bordas, gotejando cera em sulcos antigos que há muito se tornaram carmins. Era ali que os irmãos juravam lealdade, arranjavam dívidas e realizavam seus direitos de colheita, sacrifícios vestidos como necessidade, crueldade batizada como tradição. Catarina lembrava dessa câmara bem demais. Aos 12 anos ela se escondera atrás de uma viga, pequena e aterrorizada, a mão de seu pai apertando seu braço tão forte que ela não pôde gritar. Vira seu primeiro corpo naquela noite. Sangue derramado não em raiva, mas em cerimônia. Os homens cantando como se sangue fosse fertilizante. Diziam a si mesmos que era o preço de terra fértil, de colheitas abundantes, de prosperidade. Mas Catarina observara seus olhos e vira a verdade. Era prazer. Eles desfrutavam o sofrimento. Não era ritual. Era apetite encoberto em escritura. Agora, quase 2 décadas depois, Catarina se preparava para retornar. Não como criança silenciosa, mas como testemunha. Ezequiel sabia o risco. Se entrassem despreparados, morreriam antes que uma palavra saísse de seus lábios. Os irmãos tinham guardas disfarçados de criados, homens com pistolas e lâminas que vigiavam por intrusos. Pior, tinham uma rede de informantes sempre prontos para sussurrar se algo parecesse errado. O plano de Ezequiel requeria não só coragem, mas precisão. Por semanas antes da reunião, Ezequiel testou o perímetro. À noite, andava pelos terrenos da fazenda sob o pretexto de buscar ervas ou água, notando quais caminhos permaneciam sem iluminação, quais janelas os irmãos deixavam entreabertas para o ar. Subornou um trabalhador de campo com um punhado de tabaco seco para aprender onde o capataz escondia as chaves do porão. Descobriu que um dos irmãos, Marcos Fonseca, o banqueiro, mantinha notas meticulosas dos rituais dobradas no bolso do casaco, acreditando que ninguém ousaria revistá-lo. Ezequiel memorizou seus movimentos, o jeito como o homem sempre ajustava o casaco antes de descer. Conhecimento não era poder por si só, mas em um lugar onde mentiras eram lei, conhecimento era a primeira rachadura na parede. Catarina, enquanto isso, ensaiava seu testemunho. Ezequiel a forçava a recitar detalhes até que sua voz não tremesse mais. Quem estava lá na noite de 2 de março de 1835? Ele perguntava. Catarina respondia sem pausa. Juiz Pereira, Reverendo Carvalho, Marcos Fonseca e meu pai, Silvio Rodrigues. O que eles fizeram? Ele insistia. Cortaram a garganta de um homem chamado Santos, um dos trabalhadores de campo. Drenaram seu sangue no solo, cantando por chuva. Ela não chorava, não vacilava. A raiva queimara o tremor de sua garganta. Ainda assim, sob sua determinação, Catarina carregava uma sombra mais pesada que qualquer testemunho. Ezequiel, sussurrou ela uma noite enquanto ele moía ervas à luz de lamparina. E se me chamarem de louca? E se minhas palavras se tornarem prova apenas de minha fraqueza? Ezequiel largou o pilão e encontrou seu olhar. Então você lhes mostrará força. Não o tipo que eles medem em terra ou moeda. O tipo que não podem comprar. O tipo que faz homens temerem o silêncio porque sabem que a verdade está vindo. Catarina assentiu.
mas seus olhos piscaram com algo mais, uma fome por vingança tão afiada que beirava a loucura. Em outubro, o condado sussurrava sobre o ritual de colheita vindouro. Carruagens se alinhariam na entrada da fazenda do Cipreste. Homens viriam de Salvador até do Recife para ver os irmãos realizarem sua cerimônia de renovação. Ezequiel sabia que era seu momento. Exposição ali diante de forasteiros e locais quebraria a ilusão de segredo em que os irmãos confiavam. Para conseguir, precisariam de mais que palavras. Precisariam de prova inegável. Essa prova veio na forma do diário de Catarina. Por anos ela rabiscara entradas em horas lúcidas, registrando datas, nomes e descrições do que vira e ouvira. Silvio o descartara como delírios de uma mente doente, mas Ezequiel reconheceu o que era: uma crônica de crimes. Na caligrafia trêmula, mas determinada de Catarina, o livro Razão dos Irmãos já fora escrito, só que dessa vez não em números, mas em sangue e memória. Ezequiel copiou as passagens mais condenatórias em um livro menor, fácil de esconder na roupa. Isso, disse a Catarina, será nossa lâmina. Você falará, e eu colocarei essas palavras onde não possam ser ignoradas. Mesmo se nos matarem, o registro nos sobreviverá. Catarina pressionou a mão contra as páginas, como se jurasse em uma bíblia. Então que assim seja, sussurrou. Que suas mentiras os sufoquem quando a verdade for falada em voz alta. A noite se aproximava. Os campos brilhavam com a última luz do outono, e o ar ficava denso com antecipação. Silvio, alheio à tempestade se formando em sua própria casa, preparava-se para receber seus irmãos com festas e brindes. Acreditava que sua dívida fora perdoada, seu lugar garantido. Acreditava que a humilhação fora sacrifício suficiente. Não tinha ideia de que a maior humilhação de sua vida, a voz clara e condenatória de sua filha, esperava logo abaixo da superfície. Ezequiel afiava sua faca, não para matar, mas para cortar cordas, para destrancar correntes, para os momentos em que oportunidade e sobrevivência se encontrassem. Catarina se vestia com um vestido simples, seu corpo tremendo, não de doença agora, mas de algo muito mais perigoso: propósito. Juntos preparavam-se para descer na câmara onde o poder se banqueteava no silêncio. Juntos preparavam-se para transformar silêncio em fogo, porque quando os irmãos se reuniram naquela noite de outono, pensavam que celebravam domínio. Pensavam que as paredes do porão protegeriam seus segredos. O que não sabiam era que 2 fantasmas andavam em sua direção. Um nascido da perda, o outro da raiva, carregando um livro Razão que nenhum ritual podia apagar. A noite do ritual de colheita chegou com um peso sufocante, o ar pesado com o fedor de fumaça de tabaco e antecipação. Carruagens chacoalhavam pela entrada de cascalho da fazenda do Cipreste, rodas rangendo como ossos sob os pés. Lanternas brilhavam ao longo do caminho, lançando sombras longas que piscavam pelas colunas. Dentro, risos soavam alto demais, como se os homens já soubessem que se reuniam não só para celebrar a colheita, mas para se lembrar mutuamente de seu domínio. Silvio Rodrigues estava à cabeceira da mesa da sala de jantar, sorrindo com a precisão fria de um homem que hipotecara sua alma e se convencera de que era um investimento. Ao lado dele, o juiz Pereira polia sua bengala de ponta de ouro. O reverendo Carvalho murmurava platitudes piedosas por uma boca que logo amaldiçoaria, e Marcos Fonseca alisava as bordas de seu casaco onde suas notas secretas se escondiam. Saudavam-se com apertos de mão firmes e palavras ocas de irmandade, alheios ao fato de que o chão sob eles já mudava. O ritual era cronometrado como sempre: banquete até às 10, vinho até às 11, descida ao porão à meia-noite. Catarina observava do topo da escada, seu rosto pálido mas firme, as mãos apertadas ao redor do diário que Ezequiel copiara. Para os convidados ela era invisível, a filha louca guardada, uma sombra na casa amaldiçoada de seu pai. Não sabiam que ela ensaiava cada linha em sua mente, como um soldado se preparando para a batalha. Ezequiel esperava em silêncio perto dos aposentos dos criados, vestido simplesmente, as mãos calmas, os olhos fixos. Carregava o livro menor escondido sob a camisa, seu peso mais pesado que qualquer lâmina. Memorizara os passos para o porão, a ordem de entrada, o ritmo dos cânticos. Memorizara as fraquezas de homens que se acreditavam intocáveis. Por fim veio o sinal. As esposas e filhas se retiraram para cima, seu riso sumindo. Criados foram dispensados, exceto os confiáveis para limpar. Os homens se reuniram na sala de estar.
falando de tempo e preços de algodão até Silvio acender uma lanterna e levá-los pela escada estreita. O ar ficou úmido e fétido, denso com mofo, sangue e cera. Velas ladeavam as paredes, os círculos de giz já preparados. No centro da câmara, sobre a mesa de madeira marcada, jazia um cordeiro amarrado e balindo suavemente. O reverendo Carvalho ergueu as mãos. A terra tem fome, entoou, sua voz tremendo com piedade teatral. A terra exige prova de lealdade. Como sempre, damos para que ela dê em retorno. Mas antes que a faca caísse sobre o cordeiro, outro som ecoou pela escada. O rangido lento, deliberado de uma porta. Os irmãos se viraram, franzindo a testa, estreitando os olhos, e lá estava ela. Catarina Rodrigues desceu degrau por degrau, seu vestido roçando as paredes, seu rosto meio iluminado pelas velas vacilantes. Sua presença era como um fantasma voltando para uma sala que pensara tê-la enterrado há muito. Os homens murmuraram inquietos. O que é isso? O juiz Pereira sibilou. Silvio, controle sua filha. Silvio se ergueu pálido, sua compostura rachando. Catarina, suba. Isso não é. Silêncio, pai. Sua voz cortou a câmara como uma lâmina. Afiada, clara, não a loucura arrastada a que se acostumaram. Eu falarei esta noite e vocês me ouvirão. Por um batimento cardíaco, a sala congelou. Ninguém ousou se mover. Os homens que se pensavam deuses recuaram porque nada inquieta o poder, mais que uma voz que nunca esperaram erguer-se. Ezequiel apareceu então emergindo das sombras na borda do porão. Sua presença deliberada, sua postura calma. Não disse nada, mas a visão dele, alto, ereto, olhos firmes, enviou uma onda de indignação pelos irmãos. Qual o significado disso? Marcos Fonseca exigiu. Como ousam trazê-lo aqui? Catarina abriu seu diário e começou a ler. Sua voz era inabalável. Em 2 de março de 1835 eu os vi aqui. Juiz Pereira, reverendo Carvalho, Marcos Fonseca, meu pai. Vocês trouxeram Santos, um homem escravizado em nossos campos. Cortaram sua garganta, drenaram seu sangue no solo e chamaram de sacrifício. A câmara explodiu, vozes gritando, maldições cuspidas, negações arremessadas como pedras. Loucura. Ela mente. Ela está doente. Mas Catarina continuou, sua voz mais alta, mais forte. Em 17 de agosto de 1841, ouvi os gritos de uma criança. Bento Cruz vendido e abatido debaixo desta casa. Vocês oraram sobre seu corpo como se assassinato fosse bênção. Ezequiel avançou então, tirando o diário menor de sua camisa, erguendo-o. E aqui, trovejou, sua voz profunda e comandadora, está o registro escrito pela mão dela. Datas, nomes, detalhes. Nenhuma loucura poderia inventar prova de seus crimes. Os homens vacilaram. Mesmo sua arrogância não podia mascarar o súbito estalo de medo. Pela primeira vez pareciam não deuses, mas homens encurralados pela verdade. Silvio tentou falar para reafirmar controle, mas Catarina se virou para ele com olhos queimando. Você me envenenou, pai. Me manteve drogada para me manter em silêncio. Me chamou de louca para que eu não pudesse testemunhar. Mas eu lembro de tudo. E agora o condado saberá. Suas palavras golpearam mais forte que qualquer chicote. Os irmãos se mexeram inquietos, percebendo que as paredes de seu santuário haviam se tornado uma corte. O ar engrossou, cada vela piscando como se a câmara em si recuasse dos pecados deles sendo falados em voz alta. E então Catarina disse algo que congelou, mesmo sua voz calma, arrepiante. Esta noite a terra banqueteará novamente, mas desta vez não será nos corpos dos fracos, será em vocês. O porão irrompeu em caos. Alguns se lançaram sobre ela. Alguns gritaram por ordem. Silvio cambaleou para trás, seu rosto cinzento. Ezequiel se moveu rapidamente, colocando-se entre Catarina e os irmãos, faca brilhando de seu cinto. O ritual fora quebrado. O acerto de contas começara. O porão explodiu em caos. O cordeiro balia em terror, chutando contra as cordas como se ele também entendesse a tempestade desencadeada. Os irmãos se lançaram, seu verniz de civilidade arrancado em um instante, revelando o animal cru por baixo. Homens acostumados à dominação, agora encurralados por uma verdade que não podiam conter. O juiz Pereira golpeou primeiro, batendo sua bengala de ponta de ouro no chão, gritando: "Segurem-na! Ela está louca!" Mas sua voz rachou, traindo medo. 2 homens se moveram para Catarina, seus rostos torcidos pela raiva. Mas Ezequiel se colocou entre eles, faca na mão. Sua lâmina era pequena, feita para cortar ervas e cordas, mas em sua pegada brilhava como julgamento. "Toquem nela", disse Ezequiel, sua voz profunda e firme, "e responderão por cada nome nesse livro." Por um momento hesitaram, porque o jeito como ele ficava, calmo e inabalável, olhos fixos nos deles, não era o jeito de um servo. Era o jeito de um homem que já aceitara a morte, e portanto não podia ser controlado. Silvio encontrou sua voz estridente e desesperada. "Catarina, pare com essa loucura. Você não sabe o que diz." Mas Catarina se virou, seu rosto pálido mas radiante à luz das velas, sua voz soando clara.
Eu sei exatamente o que digo, pai. Por 20 anos você me silenciou com venenos. Por 20 anos disse ao condado que eu estava quebrada. Mas não estou quebrada. Fui feita testemunha. E esta noite eu falo. Ela abriu o diário novamente, suas mãos trêmulas se firmando enquanto lia. 9 de setembro de 1846. Reverendo Carvalho e Marcos Fonseca pegaram um menino chamado Josias dos Campos, sangraram-no no solo e enterraram seu corpo debaixo da fazenda do Cipreste. Sua mãe foi informada de que ele fugiu, mas eu ouvi. O reverendo se lançou, cuspe voando de seus lábios. Mentiras, blasfêmia. Sua mão se fechou no pulso de Catarina, mas antes que pudesse golpeá-la, Ezequiel se moveu. A lâmina brilhou, um grito rasgou a câmara. O reverendo cambaleou para trás, apertando o antebraço, sangue jorrando por entre os dedos. Seu uivo ecoou pelas paredes do porão como um lobo pego em uma armadilha. Os irmãos rugiram. Alguns avançaram, outros recuaram em horror. O círculo ritual foi quebrado, o cordeiro esquecido. E pela primeira vez, os homens que sempre agiram em concerto se fraturaram estilhaçados pelo medo. A voz de Catarina se ergueu acima do barulho, carregando como um sermão invertido. Vocês são assassinos, são mentirosos. Alimentam a terra com sangue e chamam de sagrado. Mas a terra não esquece e nem eu. Os homens tentaram afogá-la com gritos, mas suas palavras cortavam, implacáveis. Cada nome que ela falava era um golpe. Cada data um chicote sobre seu orgulho. Ela não era mais a vítima deles. Era sua executora empunhando memória como espada. A compostura de Silvio desmoronou. Ele cambaleou para sua filha, seu rosto cinzento, suas mãos tremendo. Catarina, por favor, sussurrou. Não mais comandando, mas suplicando. Não faça isso. Você nos destruirá. Catarina o fixou com um olhar que perfurava décadas de mentiras. Sim, pai, disse suavemente, sua voz como gelo. Esse é o ponto. A voz de Ezequiel trovejou então, enchendo a câmara como julgamento em si. O mundo saberá, os campos ouvirão. Os nomes que vocês enterraram se erguerão. Ele ergueu o livro menor, suas páginas tremendo à luz das velas. Isso é sua ruína. Todo homem que tocou essa mesa será conhecido pelo que é. Os irmãos avançaram em desespero. Um tirou uma pistola do casaco, sua mão tremendo de fúria. Basta, gritou. Se palavras não o silenciam, sangue o fará. O estalo da pistola partiu a câmara. O tiro ecoou pela terra, fumaça enchendo o porão. Catarina gritou, cambaleando para trás. O diário escorregou de suas mãos, páginas se espalhando como pássaros feridos. Por um batimento cardíaco, tudo congelou. A fumaça, os gritos, o sangramento frenético do cordeiro. E então, no caos, algo mudou. O medo que fervilhava nos olhos dos irmãos irrompeu em pânico. Eles perceberam o que Ezequiel e Catarina já sabiam. O ritual acabara. A câmara não era mais seu santuário, era seu acerto de contas. Homens se debatiam, empurrando uns aos outros, desesperados para escapar da verdade falada em voz alta. Os símbolos de giz se borraram sob suas botas, velas tombadas, cera queimando na madeira. O porão se tornou um túmulo de confusão e terror. Ezequiel agarrou Catarina, puxando-a para a escada, seus olhos vasculhando o caos pelas páginas espalhadas do diário. Atrás deles, o juiz Pereira gritou: "Parem-nos! Não os deixem sair." Mas sua voz não carregava mais autoridade. Carregava desespero. E nos olhos de Catarina queimava algo que Ezequiel reconhecia. Não só vingança, mas profecia. Ela sussurrou enquanto ele a puxava para a luz. Sua voz firme mesmo através da dor. "A terra banqueteará esta noite, Ezequiel, mas não em nós." A fumaça da pistola mal se dissipara antes que a câmara dissolvesse em algo primal. Não ritual, não ordem, mas o caos cru de homens encurralados por seus próprios pecados. Os irmãos que sempre se moveram como um, agora se viravam uns contra os outros em pânico, gritando, arranhando, tropeçando em cera derramada e cadeiras viradas. Os guinchos do cordeiro cortavam o porão como um alarme, seu corpo se debatendo derrubando um castiçal. Cera caiu, chama beijou as tábuas do chão, e as sombras se multiplicaram, dançando como demônios convocados para testemunhar a ruína de seus mestres. Ezequiel arrastou Catarina para as escadas, mas ela se soltou, sangue pingando de seu ombro onde a bala a roçara. Seu rosto estava branco como osso, mas sua voz firme. "Não, Ezequiel, ainda não. Eles devem responder." E ela se virou para a câmara, apertando o diário ensanguentado contra o peito como uma relíquia sagrada. Seu cabelo pendia selvagem, seu vestido manchado, seus olhos febris e brilhantes. Parecia menos a filha quebrada de um fazendeiro, e mais uma profetisa erguida do túmulo. Os homens congelaram a visão, como se algum instinto sussurrasse que aquele momento não deveria existir. Uma mulher que eles enterraram viva no silêncio, agora erguida para os indictar diante da terra em si. O juiz Pereira tentou se recompor,
sua bengala batendo no chão em ritmo frenético. Ela está louca, gritou. Isso é blasfêmia. Não ouçam, mas suas palavras soavam ocas. Loucura não fere o braço de um reverendo com uma lâmina. Loucura não recita nomes e datas com a precisão de um executor. Loucura não transforma os símbolos do poder em evidência contra ele. Ezequiel avançou, sua voz ecoando com o peso de anos roubados. Vocês alimentaram a terra com o sangue dos indefesos. Chamaram de ordem, chamaram de Deus, mas a terra não esquece e nem nós. Esta noite vocês provarão o que deram. Um dos irmãos mais jovem, desesperado, se lançou pela pistola no chão. A bota de Ezequiel desceu forte, esmagando a mão do homem com um estalo doentio. O homem gritou, caindo de dor. Ezequiel pegou a pistola, ergueu-a, e por um momento a câmara silenciou, os olhos de cada homem fixos nele. Vocês sentem? Rosnou voz baixa feral, o medo que derramaram em cada família que quebraram. Isso é justiça. Isso é equilíbrio. Ele não atirou. Em vez disso, jogou a arma nas chamas lambendo a parede do porão. A pistola estalou uma vez no fogo, então dissolveu em fumaça. Eu não preciso de suas armas. O medo é mais afiado. O fogo se espalhou, rastejando pelas tábuas, devorando giz e cinzas, transformando símbolos rituais em cicatrizes negras. O calor crescia, fumaça pressionava baixa e ainda Catarina ficava inabalável. Ergueu a voz acima do rugido, lendo do diário uma última vez. 12 de novembro de 1849. Eles trouxeram 13 homens acorrentados juntos. Nenhum foi visto novamente. Seus nomes foram riscados dos registros. Suas famílias informadas de que fugiram. Mas eu lembro. Lembro de seus gritos no porão. Lembro de seu silêncio depois. A câmara irrompeu em histeria. Marcos Fonseca tentou empurrar Silvio, rosnando. Você trouxe isso sobre nós, você e sua filha amaldiçoada. O reverendo Carvalho cambaleou contra a parede, sangue pingando de seu braço, murmurando orações que soavam mais como maldições. Pereira ergueu sua bengala para golpear Ezequiel, mas Catarina riu. Uma risada afiada, terrível. Golpeie-o, juiz. Golpeie o homem cujo filho vocês sangraram nessa mesa. Golpeie-o e chame de sagrado novamente. Suas palavras estilhaçaram a última ilusão de controle. Os homens se viraram uns contra os outros, rosnando, empurrando, amaldiçoando. Segredos se derramaram em fragmentos. Dívidas confessadas, traições gritadas. Em seu desespero, expuseram-se mais completamente do que Catarina jamais poderia ter planejado. Os irmãos unidos pelo silêncio agora se rasgavam com palavras que não podiam retirar. Ezequiel puxou Catarina para perto, sussurrando em seu ouvido. O fogo tomará a casa. Devemos ir. Mas ela apertou seu braço, sua pegada de ferro. Ainda não. Eles devem queimar com ela. E então o primeiro homem caiu. Marcos Fonseca, seu rosto torcido de fúria, sacou uma adaga de seu cinto e se lançou sobre Silvio, gritando. Isso é culpa sua. A lâmina afundou fundo no lado de Silvio. O fazendeiro cambaleou ofegando, seu casaco fino encharcando de vermelho. A sala congelou enquanto ele caía de joelhos, apertando a ferida, seus olhos arregalados de descrença. Catarina avançou, sua voz calma, fria. E assim começa. A terra se banqueteia em seus mestres. O fogo rugia mais alto. Fumaça sufocando a câmara. Homens se debatiam para a escada, tropeçando uns nos outros, arrastando-se para baixo em seu pânico. Seu santuário se tornara um matadouro de sua própria criação. Ezequiel agarrou Catarina pelo braço, puxando-a para a saída enquanto vigas estalavam acima, chovendo faíscas atrás deles. O juiz Pereira gritou enquanto chamas pegavam seu casaco, seu corpo se debatendo enquanto tentava rasgá-lo. O reverendo Carvalho caiu de joelhos, tossindo sangue, murmurando orações afogadas pelo rugido do fogo. E através de tudo a voz de Catarina ecoava como profecia. Vocês pensavam que sangue alimentava a terra, agora ela toma o de vocês. Vocês pensavam que silêncio era eterno, mas esta noite os mortos falam. Enquanto Ezequiel a arrastava para o ar noturno, a casa atrás deles estremeceu, suas vigas gemendo sob o peso da chama. Os irmãos gritavam dentro, suas vozes engolidas pelo fogo. A fazenda do cipreste queimava, o céu iluminado em laranja infernal, faíscas subindo na escuridão como almas dos esquecidos finalmente se libertando. Catarina desabou na grama apertando sua ferida, sua respiração irregular. Ezequiel se ajoelhou ao lado dela, sua mão firme contra o ombro sangrando dela. Ela sorriu fracamente através da dor, seus olhos fixos na casa em chamas. Está feito, sussurrou. Eles são cinzas. Ezequiel fitou o inferno, os gritos diminuindo em silêncio. Mas no fundo sabia que isso não era o fim, porque cinzas podem fertilizar e poder, mesmo queimado, tem um jeito de brotar novo. Ao amanhecer, a fazenda do cipreste era nada além de um esqueleto de vigas fumegantes e terra enegrecida. A fumaça se enrolava no céu como um sinal de fogo visto por quilômetros através dos campos de arroz e margens do rio.
Vizinhos chegavam a cavalo, seus rostos pálidos enquanto fitavam a ruína. Alguns murmuravam orações, outros sussurravam teorias, mas nenhum perguntou a pergunta que pairava pesada no ar. O que exatamente queimara dentro daquele porão? O condado precisava de respostas, mas respostas eram perigosas. Em horas, boatos começaram a se espalhar como praga. Alguns diziam que o fogo fora um acidente, uma lanterna tombada durante um banquete de colheita. Outros alegavam que um raio atingira a casa, embora os céus estivessem claros. Uns poucos sussurravam histórias mais sombrias, que a filha louca de Silvio Rodrigues entrara no porão e falara maldições que incendiaram a casa. E então havia aqueles que juravam ter ouvido vozes gritando não de dor, mas de confissão. Nomes gritados, acusações arremessadas, homens suplicando misericórdia a forças invisíveis. Fazendeiros alegavam que o vento carregara esses gritos pelos campos a noite toda, semeando o solo com palavras que nunca deveriam ser faladas em voz alta. Quando as brasas esfriaram, os corpos foram encontrados, ou melhor, o que restava deles. Fragmentos carbonizados de osso, anéis derretidos, a ponta de ouro torcida da bengala do juiz Pereira, mas alguns corpos estavam ausentes inteiramente, reduzidos a cinzas ou não contabilizados. A contagem oficial nunca batia com os sussurros. 13 homens haviam entrado no porão, mas os vizinhos só podiam contabilizar 9. 4 estavam sumidos, engolidos inteiros pelo fogo ou fugidos na noite, o que significava que os irmãos não estavam inteiramente mortos. Alguns ainda viviam em algum lugar no condado, esperando tecer seu poder de volta. O corpo de Silvio Rodrigues foi encontrado perto da base das escadas, uma ferida de adaga clara mesmo na morte. Suas mãos estavam carbonizadas, congeladas em um gesto de garra, como se tentasse se arrastar para fora do porão. A história se espalhou rápido. Silvio morrera covarde, traído pelos próprios homens que chamava de irmãos. Sua propriedade foi declarada falida, suas terras confiscadas. A fazenda do Cipreste, outrora uma casa de ritual, tornou-se uma ruína sussurrada. Crianças se desafiavam a se aproximar após o escuro, mas Catarina e Ezequiel não foram contados entre os mortos. Criados sussurravam que viram os dois escaparem para os bosques, antes que a casa desabasse. Alguns alegavam que fugiram para o norte, Catarina enfaixada, Ezequiel carregando um pequeno maço de papéis. Outros diziam que ficaram escondidos no condado, golpeando silenciosamente os irmãos que escaparam do fogo. Onde quer que foram, sua história se torceu em lenda. Para os escravizados, tornou-se uma história de justiça. A filha do Senhor escolhera a verdade, e o escravo carregara vingança em suas mãos até que a casa da opressão desmoronasse. Para os fazendeiros era uma fábula cautelar de que indulgência e segredo tinham custos que nenhuma família podia pagar. Para os irmãos, aqueles que sobreviveram, era uma história de fantasma que assombrava seu sono, um lembrete de que silêncio podia ser quebrado, que testemunhas podiam se erguer de sepulturas que pensavam ter cavado profundas o suficiente. Mas a verdade mais inquietante era esta. O diário sobreviveu. Páginas foram encontradas espalhadas no campo além das ruínas, chamuscadas nas bordas mais legíveis. Nomes, datas, rituais. No início, oficiais do condado tentaram descartá-lo como rabiscos de uma mulher louca, mas detalhes demais batiam. Nomes demais pertenciam a homens de posição, agora queimados no porão. Mortes demais se alinhavam com sussurros de desaparecimentos que famílias nunca esqueceram. E assim o condado se dividiu. Metade acreditava que o diário era verdadeiro, um registro de décadas de sacrifícios de sangue e conspirações escondidas à vista. Metade insistia que era invenção, os devaneios de uma filha doente manipulados por um escravo astuto. Mas crença não importava. A semente fora plantada, confiança quebrada. Todo juiz, todo pastor, todo banqueiro no condado de Araruna era agora suspeito aos olhos de seu vizinho. Ezequiel quisera vingança, Catarina quisera revelação. Haviam conseguido ambos, mas vingança deixa sombras e revelação deixa feridas. Nos meses que seguiram, o condado de Araruna tornou-se um lugar de sussurros e olhares. Um lugar onde homens que outrora governavam com confiança de ferro, agora sentavam em bancos de igreja com olhos dardejando, imaginando quem suspeitava, quem lembrava, quem poderia falar em seguida. E as palavras de Catarina faladas naquele porão antes que o fogo o engolisse, perduravam como escritura. Vocês pensavam que silêncio era eterno, mas esta noite os mortos falam. Essas palavras se tornaram uma maldição no condado. Famílias as repetiam em tons baixos, às vezes como aviso, às vezes como oração. E toda vez que um homem desaparecia nos pântanos ou um trabalhador de campo sussurrava de luzes estranhas nas ruínas da fazenda do Cipreste, a frase retornava. Os mortos ainda falavam. Ezequiel prometera a liberação a Catarina quando acabasse. Se cumpriu essa promessa, ninguém sabia. Uns juravam ter visto sua sepultura em uma pequena clareira junto ao rio,
marcada com pedras e ervas. Outros alegavam que ela vivia, pálida e silenciosa, um fantasma entre os vivos, carregada por Ezequiel, até que deu seu último suspiro. Mas uma coisa era certa: os irmãos estavam quebrados, não apagados. Poder raramente morre no fogo. Ele se espalha, se esconde, espera, e no condado de Araruna, os sussurros nunca paravam. O solo em si fora alimentado bem demais. O fogo na fazenda do cipreste deveria ter terminado tudo. Mas fogo, como Ezequiel bem sabia, não só destrói, ele limpa. E nas cinzas algo mais sombrio começou a criar raiz. Os sobreviventes dos irmãos não se reuniam mais abertamente. Não tinham mais um grande porão, nem símbolos de giz, nem mesa ritual. Em vez disso, encontravam-se em celeiros em escritórios de advocacia após o pôr do sol, nos fundos de tabernas em Salvador. 4 homens escaparam do inferno, homens cujos nomes Catarina falara, mas cujos corpos não foram encontrados. A bengala do juiz Pereira queimara, mas sua voz não. A manga ensanguentada do reverendo Carvalho foi descoberta nas ruínas, mas nenhum cadáver. A corrente de ouro de Marcos Fonseca apareceu no campo. Ainda assim ele vivia, escondido no Recife sob outro nome. Esses homens não estavam acabados e entendiam o que sua sobrevivência requeria. Narrativa. Precisavam se apoderar da história antes que se espalhasse além de seu controle. Nas semanas após o fogo, panfletos apareceram em Salvador e Recife, escritos em tons severos, autoritários. Falavam de um acidente trágico, uma filha louca, um escravo desleal, uma casa consumida pelo fogo por tolice deles. Catarina foi pintada como histérica que envenenou a própria mente com delusões. Ezequiel foi lançado como selvagem vingativo, sua brutalidade acendendo a chama. Os jornais do condado publicaram essas contas sem questionar, e no registro oficial, a verdade morreu. Mas entre os escravizados, e entre os poucos criados que ouviram a voz clara de Catarina naquela noite, a verdade vivia como uma brasa. Sussurravam suas palavras, passavam fragmentos de seu diário de mão em mão. Memorizavam os nomes, ensinando-os aos filhos como salmos. O que os irmãos enterravam em papel, a memória mantinha vivo no sangue. Ainda assim, os irmãos sobreviventes se adaptavam. Sabiam que não podiam restaurar seus velhos direitos tão cedo, mas podiam reaproveitar a maquinaria da sociedade. O juiz Pereira retornou ao banco em 6 meses, condenando escravos fugitivos com crueldade renovada, como se punisse sombras de Ezequiel. O reverendo Carvalho reconstruiu sua congregação, pregando mais alto que nunca, vociferando contra forças sombrias que ameaçavam a ordem cristã. Embora todos que ouviam soubessem que seus sermões eram escudos, Marcos Fonseca fundiu seu banco com outro, lavando dívidas, atando as famílias do condado mais apertado a ele que antes. Os irmãos não precisavam mais de um porão. Descobriram que podiam se alimentar de silêncio ao ar livre, usando cortes, púlpitos e livros-razão como altar. O fogo destruíra suas ferramentas rituais, mas não destruíra o instinto que os tornava perigosos, o instinto de consumir e chamar de sagrado. Os nomes de Ezequiel e Catarina tornaram-se proibidos em companhia polida. Mencioná-los era convidar suspeita. Ainda assim, em sussurros, sua história crescia. Ezequiel se tornou um símbolo de vingança, um homem que carregou a memória de sua família para a batalha contra gigantes. Catarina se tornou uma figura de justiça assombrada, a filha louca que falou verdade que ninguém queria ouvir. Juntos foram transformados em mito, não só no condado de Araruna, mas além. Em fazendas rio acima, homens e mulheres repetiam a história, que uma noite a filha de um senhor e um escravo incendiaram uma casa de demônios, que uma noite a terra em si consumiu os opressores. Mas mitos têm seus perigos. Para os irmãos, mito significava sementes de rebelião, faíscas esperando acender. Para os escravizados, mito significava esperança, e esperança era algo que os poderosos temiam mais que fogo. Então os sobreviventes dos irmãos dobraram seus esforços para apagar. Compravam silêncio com moeda, puniam rumores com chicote, pressionavam impressores a destruir folhas que mencionavam o fogo em algo além de sua narrativa aprovada. Até enviavam homens aos campos escutando sussurros, punindo famílias inteiras quando o nome de Catarina era falado livre demais. E ainda assim, quanto mais tentavam estrangular a história, mais ela crescia. Memória prospera sob pressão. A voz de Catarina se tornava mais clara, quanto mais tentavam enterrá-la. A sombra de Ezequiel crescia mais alta quanto mais a amaldiçoavam. O fogo na fazenda do cipreste tornou-se um fantasma que nenhum deles podia matar. Mas Ezequiel não desaparecera, nem Catarina não inteiramente.
Embora seu corpo enfraquecesse e sua ferida piorasse, ela viveu o suficiente para ver os irmãos se debaterem. Uns diziam que Ezequiel a levou para o norte, escondendo-a em casas seguras entre homens e mulheres livres que acreditavam que sua causa era justa. Outros juravam que ela morreu em seus braços nas margens do rio Cumbe, e ele a enterrou pessoalmente debaixo de uma árvore cipreste, marcando sua sepultura com as páginas do diário que ela escrevera. Qualquer que fosse a verdade, o trabalho de Ezequiel não acabara. Para cada sobrevivente dos irmãos, havia um acerto de contas ainda por vir. Ele os caçava devagar, cuidadosamente, não com fogo dessa vez, mas com sussurros. Um banqueiro desapareceu em uma estrada para Salvador. Um pregador foi encontrado afogado no rio, seus bolsos cheios de pedras. Um juiz morreu sufocado à mesa, embora nenhum veneno fosse encontrado. Essas mortes eram atribuídas à coincidência, mas os criados sabiam melhor. Diziam que Ezequiel cumpria sua promessa, que a maldição de Catarina ainda se movia através dele, e que não pararia até que cada nome que ela falara no porão fosse respondido. E assim o condado de Araruna entrou em uma estação de pavor. Os irmãos estavam vivos, mas seu fantasma também. Todo homem de poder sentia olhos nele no escuro. Toda mulher sussurrava orações sobre seus filhos à noite. O solo em si parecia inquieto, como se lembrasse demais. O fogo não terminara a história, apenas a espalhara. Agora vivia em todo lugar, em sussurros, em sombras, em mitos perigosos demais para contar em voz alta. Os sobreviventes dos irmãos acreditavam ter resistido ao fogo, que seu poder, machucado mas intacto, podia ser remendado com mentiras e novas alianças. Mas não entendiam Ezequiel. Não entendiam o que acontece quando um homem é despido de tudo, ainda deixado vivo tempo suficiente para moldar sua raiva em precisão. Fogo fora espetáculo, o que seguiu foi dissecação. Ezequiel não se movia rápido. Morte rápida seria misericórdia. Movia-se como doença, invisível no início, espalhando-se quieto, golpeando só quando o medo já amolecera os ossos de seu inimigo. Sabia o que aterrorizava homens como Pereira, Carvalho e Fonseca mais. Não dor, mas exposição. Viviam por reputação, pela ilusão de retidão. Então Ezequiel golpeava suas mentes primeiro. O juiz Pereira foi o primeiro. Retornou ao banco, retomando sua autoridade sombria, condenando escravos fugitivos com a mesma certeza presunçosa de antes. Mas uma manhã, ao desenrolar seu processo, havia um pedaço extra de pergaminho enfiado entre os casos. Carregava apenas 3 palavras escritas em uma mão, que ele reconhecia do diário queimado. Eu lembro de Santos. Sua mão tremia. Escondeu a nota, não disse nada. Mas naquela noite sonhou com o porão, com sangue se derramando pelo chão, com a voz de Catarina ecoando. Na manhã seguinte, outro pedaço o esperava. Os mortos também lembram. Em semanas, Pereira parou de dormir. Latia para escrivães e enfurecia-se com criados. Alegava ouvir cânticos fora de suas janelas à noite, embora ninguém mais ouvisse. Quando desabou na corte uma manhã, espumando e ofegando, o médico da cidade chamou de apoplexia. Mas os criados sussurravam que quando seu corpo foi deitado, seu punho cerrado ainda segurava um pedaço de papel queimado nas bordas com as palavras: "Sua colheita chegou." O reverendo Carvalho foi o próximo. Sua congregação inchara após o fogo. Pessoas ansiosas para ouvir suas condenações trovejantes do pecado, sua insistência de que a mão de Satanás destruíra a fazenda do cipreste. Mas durante um sermão, enquanto erguia as mãos para as vigas, uma voz de criança se ergueu do fundo da capela, clara como um sino. "Você matou Bento Cruz." A mãe da criança tampou sua boca, insistindo que ele apenas repetira algo que ouvira em um sonho. Mas Carvalho vacilou, sua voz quebrando no meio da sentença. Dali em diante ouvia riso de crianças ecoando por sua casa à noite. Riso que jurava pertencer aos mortos. Virou-se para a bebida. Seus sermões se tornaram arrastados, desequilibrados, pontuados por fúrias súbitas onde acusava seus próprios diáconos de traição. Fiéis começaram a partir. Uma noite de inverno, seu corpo foi encontrado de bruços no rio Cumbe, seus bolsos pesados com pedras. Oficialmente era suicídio, mas entalhado no púlpito de madeira de sua igreja vazia, profundo e irregular, estavam as palavras: "Rita nada perdoa." Marcos Fonseca, o banqueiro, durou mais. Sempre fora um homem de livros, razão e números, e pensou que podia equilibrar esse também. Espalhou a narrativa, comprou silêncio, até contratou homens para vigiar as sombras. Mas Ezequiel conhecia a paciência. O primeiro sinal veio quando Fonseca abriu sua caixa forte e encontrou a corrente de ouro que perdera no fogo, enegrecida, mas inteira. Em seguida vieram os boatos, sussurros na cidade de que suas contas eram falsas, que seus livros razão escondiam dívidas que nunca poderia pagar. Em meses seus sócios se retiraram.
Seus clientes exigiram seu ouro. Sua riqueza sangrou. Uma noite, voltando de seu escritório, Fonseca encontrou as portas de casa entreabertas. Dentro, em sua mesa, jazia o diário de Catarina, o original, pensado perdido no fogo. Mas suas páginas eram diferentes agora. Cada uma carregava apenas uma linha escrita repetidamente na mão de Ezequiel. Nós decidimos o que fazer em seguida. Fonseca fugiu do condado de Araruna. Uns diziam que embarcou em um navio para Cuba. Outros juravam que morreu nos pântanos, engolido pela terra em si. O que importava era que seu nome, outrora inabalável no condado, era falado apenas em sussurros, atado para sempre à ruína da fazenda do Cipreste. E Ezequiel permaneceu invisível, uma sombra nos bosques, uma figura avistada em estradas solitárias. Criados contavam histórias de um homem alto com olhos como fogo, que nada pedia, mas deixava medo atrás. Fazendeiros murmuravam da maldição de Cruz, um fantasma que derrubava homens que outrora se pensavam deuses. Mas não era só vingança que Ezequiel deixava atrás. Era dúvida. Todo juiz, todo pregador, todo banqueiro no condado se perguntava se seu nome estava no diário de Catarina, se seus pecados seriam falados em seguida. Homens que outrora andavam com arrogância, agora olhavam por sobre os ombros. Bebiam mais pesado, oravam mais alto, confiavam em ninguém. Catarina prometera antes do fogo: quero todos mortos. Ezequiel prometera liberação a ela, e com cada homem que caía por medo, por acidente, por sua mão, cumpria ambos os votos vivos. Ainda assim, vingança tem seu preço. Ezequiel carregava a memória de Catarina como um peso que não podia largar. Algumas noites jurava ouvir sua voz no vento, não suave, não perdoadora, mas comandadora. Há mais nomes, mais dívidas a cobrar. E assim a maldição da fazenda do Cipreste não acabava com o fogo. Espalhava-se devagar por cada canto sombreado do sul. Ezequiel não era mais só um homem. Tornara-se uma história. E histórias, uma vez faladas, não morrem. Lendas viajam mais rápido que fogo. Na primavera, após a fazenda do Cipreste queimar, Catarina e Ezequiel não eram mais nomes contidos ao condado de Araruna. Tornaram-se sussurros que viajavam rio abaixo com os comerciantes, escorregavam em hinos cantados baixos nos campos, recontados ao redor de fogueiras, onde ouvidos de capatazes não alcançavam. Mas, como com todas as histórias proibidas, sua forma se torcia dependendo de quem as carregava. Para os escravizados, a história se tornou uma bandeira. Diziam que Catarina era o fantasma que falava pelos sem voz, uma filha branca que se virou contra seu sangue e testemunhou os pecados ocultos de homens. Chamavam-na a boca dos mortos, aquela que lembrava o que todos os outros tentaram esquecer. Ezequiel era sua espada, sua mão escolhida. Juntos eram prova de que o sistema podia sangrar, que os senhores não eram imortais. Escravos repetiam as palavras de Catarina em segredo como se fossem escritura. Vocês pensavam que silêncio era eterno, mas esta noite os mortos falam. Mães as ensinavam aos filhos como oração. Homens as sussurravam uns aos outros antes de correr para os pântanos à noite, buscando liberdade. Mas entre os senhores a lenda crescia em maldição. Fazendeiros diziam aos filhos para evitar as ruínas da fazenda do Cipreste, avisando que a terra era envenenada, assombrada pelo riso de Catarina e pelos olhos de Ezequiel. Juízes diziam a si mesmos que o ocorrido era uma aberração, uma mulher louca e um escravo perigoso. Ainda assim, não podiam sacudir a sensação de que suas próprias casas tinham porões também, que um dia alguém poderia descer suas escadas com um livro de nomes e falar verdade em uma voz que não podia ser silenciada. Os irmãos que sobreviveram se certificavam de torcer a história. Falavam em tabernas e cortes, moldando Catarina em símbolo de histeria feminina, prova de que mulheres não podiam ser confiadas com memória. Pintavam Ezequiel como demônio, uma fera com astúcia não natural, que enfeitiçara sua senhora em rebelião. Diziam a si mesmos e aos outros que era assim que rebelião começava, com histórias, com sussurros, com alianças perigosas. E assim pregavam mais duro, chicoteavam mais duro, legislavam mais duro, desesperados para trancar o silêncio de volta em sua jaula. Mas medo funciona como podridão. Quanto mais você pressiona contra ele, mais profundo se espalha. Em Salvador, um boato pegou, que o diário de Catarina não fora destruído, que viajava para o norte, carregado por Ezequiel página por página, para abolicionistas que imprimiam suas palavras como prova da corrupção do Sul. Uns juravam ter visto panfletos no Rio de Janeiro, citando seu testemunho, descrevendo porões de sacrifício e fazendeiros que bebiam sangue em nome da colheita. Se era verdade ou não, não importava. O boato em si era uma arma. Todo fazendeiro que ouvia apertava seu aperto sobre seus escravos, sabendo que um dia o mundo poderia ler o que Catarina escrevera em sua mão trêmula. Enquanto isso, nos alojamentos e campos, a história mudava para algo mais afiado. Catarina não era mais mera testemunha.
tornava-se um espectro, uma mulher pálida em um vestido ensanguentado que vagava pelas ruínas da fazenda do Cipreste, chamando nomes no escuro. Se ela falasse seu nome, diziam, sua linha familiar murcharia. Se a sombra de Ezequiel cruzasse sua porta, sua colheita falharia. Não era só vingança, era profecia. E profecia aterroriza homens que governam por ilusão. Os irmãos sobreviventes tentavam apagar a história, mas suas tentativas só a tornavam mais forte. Quando puniam escravos por falar o nome de Catarina, confirmavam que o nome tinha poder. Quando negavam a existência do diário, só faziam as pessoas acreditarem mais ferozmente que ele sobrevivia. Quando chamavam Ezequiel de selvagem, só lhe davam uma forma mítica, o vingador que se movia invisível, que afogava pregadores e enlouquecia juízes. O condado vivia em um estado constante de pavor. Algumas noites fogos eram avistados em campos distantes, piscando como reflexo da ruína da fazenda do Cipreste. Famílias acordavam para encontrar foices entalhadas em suas portas, talos de trigo deitados em seus umbrais. Criados sussurravam que eram marcas de Ezequiel, sinais de que ele ainda caçava, que a colheita não estava completa, e sempre havia o medo de nomes. Todo homem que atendia os rituais, quer uma vez ou dezenas, se perguntava se Catarina o escrevera, se assim seus dias estavam contados. Podia viver um mês, um ano, uma década, mas a maldição da lembrança o encontraria. E assim homens olhavam por sobre os ombros, bebiam até o estupor, oravam mais alto que nunca. Ainda assim nada silenciava o sussurro. Os mortos falam. Os mortos falam. Catarina quisera morrer após a vingança. Se o fez ou não, o condado não conseguia concordar. Uns juravam que estava enterrada debaixo de uma árvore cipreste, sua sepultura marcada com ervas. Outros acreditavam que ainda vivia, pálida e tremendo, escondida em algum convento no norte, seu diário apertado ao peito. E ainda outros acreditavam que se tornara algo inteiramente diferente. Um espírito atado à terra para sempre, forçando homens a ouvir os gritos que tentaram enterrar. Mas Ezequiel, seu destino era mais claro. Tornara-se mais que um homem. Tornara-se uma lição e uma ameaça. Os irmãos diziam aos filhos, cuidado com o escravo que espera, cuidado com o homem que lembra, porque Ezequiel provara uma verdade que não ousavam admitir, que paciência e memória eram armas mais afiadas que correntes e chicotes. E assim, nos anos após a fazenda do Cipreste, o condado de Araruna não era mais só uma sociedade de fazendas. Era uma sociedade assombrada, assombrada não por fantasmas, mas por verdade falada em voz alta. Verdade que se recusava a morrer. A história prefere silêncio. Poder sobrevive não matando seus inimigos, mas enterrando seus nomes, controlando o que é lembrado e o que é esquecido. É por isso que a história de Catarina Rodrigues e Ezequiel Cruz nunca apareceu em seus livros escolares, porque perdura apenas em sussurros, contos familiares e fragmentos espalhados de diários queimados. Não é porque a história era pequena demais, é porque era perigosa demais. Após o fogo na fazenda do Cipreste, após a vingança que Ezequiel entalhou nos ossos do condado, houve tentativas, brutais, sistemáticas, de apagar o que acontecera. Os irmãos que sobreviveram dobraram cortes, jornais, púlpitos e universidades à sua vontade. Escreveram contas oficiais, enterrando Catarina como mulher histérica, Ezequiel como criminoso. Ordenaram panfletos destruídos. Pagaram historiadores para chamá-lo de boato. E conforme os anos passavam, era assim que a maioria lembrava. Como boato, como mito. Mas mitos nunca são impotentes. Mitos são as sepulturas que a verdade cava para si quando não pode andar abertamente. O diário de Catarina, aquele que Silvio outrora descartara como pergaminho de uma mente quebrada, a sobreviveu. Cópias foram levadas para o norte. Abolicionistas passavam suas palavras em panfletos abalando audiências com frases como "A terra se banqueteia em sangue" e vocês pensavam silêncio eterno. Mas esta noite, os mortos falam. Não conheciam a história completa nem precisavam. Bastava revelar a podridão, mostrar o custo do império, bastava provar que mesmo dentro da casa do opressor, a verdade encontrara uma voz. E Ezequiel tornou-se mais que vingança, tornou-se arquétipo. Entre os escravizados era lembrado não só como o homem que vingou sua esposa e filhos, mas como prova de que memória é a arma mais perigosa de todas. Capatazes podiam quebrar ossos, senhores podiam chicotear carne, mas não podiam apagar o que um homem lembrava. E quando memória é afiada pelo luto, torna-se profecia.
Ezequiel carregou essa profecia até o dia em que vanished. Uns dizem afogado no rio Cumbe, outros dizem que alcançou liberdade no norte, ainda carregando as palavras de Catarina. De qualquer jeito, sua ausência só fortalecia a lenda. Para os irmãos, Ezequiel era um fantasma que nunca podia ser confirmado morto. Para os escravizados era uma sombra sempre vigiando, sempre esperando. As ruínas da fazenda do Cipreste ficaram por décadas. Viajantes relatavam luzes estranhas piscando à noite, sons de cânticos, o balido de um cordeiro onde nenhum cordeiro pastava. Locais evitavam a terra chamando-a amaldiçoada. Mas famílias escravizadas às vezes escorregavam pelas árvores para ficar entre as pedras, sussurrando as palavras de Catarina como oração. Para eles, as ruínas não eram amaldiçoadas. Eram consagradas não por ritual, mas por verdade pesada demais para queimar. E ainda assim a história os apagou. Por quê? Porque a voz de Catarina quebrou a regra. Ela lembrou o que lhe disseram para esquecer. Porque Ezequiel quebrou a ilusão do sistema. Provou que paciência e memória podiam derrubar homens que se acreditavam deuses. Sua história revelava que as fundações da riqueza eram encharcadas não só em suor, mas em sangue, santificadas com mentiras. Essa era uma verdade que o Brasil não podia se permitir consagrar. Mas aqui você a ouve agora. Conhecimento perigoso puxado das cinzas, falado em seus ouvidos. Isso é o que acontece quando o silêncio falha. Isso é o que o poder mais teme. Não motins, não fogo, mas memória que se recusa a morrer. Entenda isso. A história de Catarina e Ezequiel não está confinada a 1851. Não está trancada no solo do condado de Araruna. É o padrão que se repete. Onde quer que poder se alimente de silêncio, onde quer que instituições enterrem seus crimes sob palavras como tradição ou ordem, é o eco que assombra cada porão da história onde sangue foi derramado e verdade foi amordaçada. E agora você ouviu, o que significa que não pode retornar ao silêncio. Não pode fingir que não vislumbrou o livro Razão sob o registro oficial. Você o carrega consigo, queira ou não.